Ok, amados, eu convido a amada igreja para que abra a palavra lá em Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Faremos a leitura do verso 11 ao verso de número 15. Tito, capítulo 2, do verso 11 ao verso 15. É um livro pequeno, se você estiver aí um pouco perdido, está mais ou menos próximo de Hebreus, que é um livro mais conhecido. Você chega em Hebreus, volta e você já estará em Tito. Ok? Tito capítulo 2, a partir do verso 11, a palavra diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Amém? Amém. Já aconteceu de você receber um presente e perguntar para a pessoa quanto custou? Coisa indelicada, não é verdade? Quem, afinal de contas, é capaz de fazer isto? Presente é presente, não importa se custou 1 centavo ou 1 milhão de reais, não interessa, é presente, é graça. Você nada recebeu, nada pagou e alguém graciosamente quis te dar. Observe que quando se trata a respeito do Evangelho, o apóstolo Paulo diz que fomos salvos mediante a graça. Isso significa que você não investiu absolutamente nada para a sua salvação. Deus, de uma forma bondosa, de uma forma maravilhosa, quis simplesmente te salvar. Um fator interessante para o qual nós precisamos prestar atenção é que, normalmente, quando se fala a respeito de graça, as pessoas, via de regra, costumam pensar em Novo Testamento. Entretanto, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, ali também nós conseguimos encontrar vários episódios envolvendo a manifestação da graça de Deus. A graça do ponto de vista comum e também a graça do ponto de vista salvífico. Por exemplo, quando Moisés está falando ao povo de Israel, lá em Deuteronômio capítulo 18, no verso de número 15, o Senhor fala por meio de Moisés que o Senhor levantaria um profeta no meio dos seus irmãos e que a este profeta, todos deveriam prestar muita atenção. E aí nós sabemos perfeitamente que Moisés está falando do maior dentre todos os profetas. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 6, quando vemos ali que Deus arrependeu-se de ter feito o homem, quando Moisés fala a respeito da humanidade que estava completamente distante do seu Criador, é interessante que em Gênesis 6, verso 8 dirá: Noé, porém, achou graças aos olhos de Deus. E aí vem as qualificações de Noé, quando é dito que ele era um homem que tinha um coração
desejoso de Deus. Mas não só isso, quando nós atentamos para Gênesis capítulo 22, quando Moisés está falando, desde o capítulo 12, a respeito do pai da fé, Abraão, chega num determinado momento em que Abraão está prestes a oferecer o seu filho Isaque como sacrifício. O texto nos diz ali que o anjo impede Abraão e diz: não faça isso, pois agora sei que temes a Deus. Isso é bem interessante, porque quando nós chegamos no Novo Testamento, lá em João capítulo 8, no verso de número 56, Jesus fará referência a este momento de Gênesis 22 e dirá: Abraão viu o meu dia, viu e alegrou-se. É interessante que a palavra viu aqui, no original, tem a ideia de prover, provisão. Ali naquele instante, aquele cordeiro era um tipo de Cristo. Em outras palavras, Moisés registra que Abraão esperava a vinda de um Redentor. E aí Jesus olha para esse texto e diz: o Redentor que Abraão esperava era eu. Isso é sem dúvida alguma muito interessante. Observe, queridos, que o apóstolo Paulo falará aqui em Tito a respeito da graça em 3 tempos diferentes. Num primeiro momento ele fala da graça manifestada no passado, quando ele diz: se manifestou, a graça se manifestou. Mas aí, na sequência, o apóstolo Paulo fala de um outro tempo, do tempo presente, onde ele diz que esta graça, ensinando-nos, esta graça continua manifestando-se, continua instruindo. E aí, na sequência, ele fala a respeito de um outro tempo, ele fala a respeito do futuro, quando diz: aguardando a bendita esperança. Sim, a manifestação da graça no passado, ela continua manifestando-se agora e continuará sendo manifesta na vida do povo de Deus. Ora, meus queridos, dentro dessa perspectiva, nós podemos destacar, num primeiro momento, a seguinte ideia: um chamado indiscriminado. Observe aí o verso 11 do nosso texto base, que diz o seguinte: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Sim, a graça se manifestou. Aqui nós temos o termo epifania, que equivale ao surgimento de um raio de luz em meio à escuridão. É como o raiar do dia, tudo está escuro e de repente vem a claridão. Ora, meus queridos, a graça brilhou sobre aqueles que estavam em trevas. Vocês devem lembrar-se perfeitamente que Isaías profetizou a respeito disso, quando ele diz: o povo que andava em trevas viu a grande luz. Isso é muitíssimo interessante, e é a respeito desta luz que o apóstolo Paulo está destacando aqui. E esta luz manifestou-se a quem? A todos os homens. O último cântico que nós cantamos, todas as tribos, observe o que diz aí em Apocalipse, capítulo 5, verso 9, por favor. Apocalipse 5, verso 9, diz o seguinte: e entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque fostes morto, e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Sim, meus queridos, mas daí nós precisamos destacar muito claramente que esse todos aqui é qualitativo, não quantitativo. Sim, ou seja, a palavra, o evangelho, conforme o próprio Cristo determinou, deveria ser pregado em todas as partes.
E aí, dentro dessa perspectiva, o Evangelho tem ido nos lugares mais longínquos do mundo. Lá tem missionário, lá tem gente pregando. Eu já tive a oportunidade de fazer curso em missões transculturais e ter gente ali se preparando também para fazer missões. E aí é perguntado para onde você vai, a pessoa fala o nome de... já aconteceu, a pessoa fala o nome de um lugar que eu nunca tinha ouvido falar na vida. Eu pergunto onde fica isso, tá? E aí a pessoa explica mais ou menos, e olha só que coisa extraordinária. O Senhor preparando, o Senhor levantando obreiros, levantando pregadores para ir nos lugares mais longínquos. Sim, o Evangelho deve chegar a todos, mas aí é claro, não é o fato de o Evangelho chegar a todos que todos atenderão positivamente ao apelo do Evangelho. É nesse sentido que a gente diz que esse todos aqui é qualitativo, não quantitativo. Um escritor por nome John Owen escreveu uma obra intitulada Por Quem Cristo Morreu, onde ele fala de uma forma enfática que o sangue de Cristo é eficiente e suficiente para todos aqueles a quem Deus graciosamente é servido em chamar. Meus queridos, meus nobres irmãos, o apóstolo Paulo, de uma forma muito enfática aqui, ele diz que a graça de Deus manifestou-se e de forma salvadora a todos os homens. Sim, a oferta é para todos, sem dúvida alguma. Mas vamos imaginar naquele questionamento levantado pelo profeta, quem deu crédito à nossa pregação? O Evangelho está sendo pregado e o Evangelho está sendo anunciado de uma forma indiscriminada, sim, uma instrução inequívoca. Vejamos ainda o verso de número 12, o que é que diz aí? Tito 2, verso 12, que diz assim: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Sim, queridos, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas. É interessante que a essa altura agora o apóstolo Paulo diz que esta graça, ela é pedagógica. Sim, aqui, claro, eu preciso chamar a atenção dos amados para o aspecto chamado ética cristã, onde nós temos, sem dúvida alguma, parâmetros a observarmos. E aí, interessante que quando nós olhamos para Gálatas capítulo 5, no verso 22, o apóstolo Paulo, ele vem pontuando os aspectos que devem estar presentes na vida de todos aqueles que foram alcançados pela graça. Quando nós olhamos para 1 aos Tessalonicenses capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele pontua todos estes aspectos novamente, de maneira, queridos, sim, que essa graça, ela é pedagógica, educa-nos. Para que, afinal de contas? O termo renegadas está relacionado com uma ação feita no passado e com um efeito presente. Renegar é igual a dizer não. E aí, quando nós olhamos para Romanos capítulo 1, o verso de número 18, o apóstolo Paulo faz referência à perversão como sendo filha da impiedade. De maneira que aqueles que foram efetivamente alcançados pela graça estão prontos, estão dispostos a dizer não para as inclinações que chocam com as Sagradas Escrituras. Interessante que aqui no texto ele fala a respeito do presente século e em outro momento ele fala a respeito de dias difíceis que viriam. E não é verdade que nós estamos vivendo
esses dias difíceis? Sim, em algumas localidades, mais difícil do que em outras. Em alguns contextos, mais difícil do que em outros. Mas não podemos negar o fato de que a igreja tem vivido dias difíceis. Aliás, a igreja na sua trajetória, na sua caminhada, ela sempre viveu um momento de altos e baixos. Sim, meus queridos, sim, meus amados irmãos. E aí, choca quando alguns escritores dizem que é preciso que a igreja passe por arroxo, porque ao longo da história foi nesses períodos que a igreja mais deu testemunho da parte de Deus, que a igreja mais viveu intensamente na comunhão e na presença do Espírito Santo. Ah, meus amados, o apóstolo Paulo também fala a respeito de um alvo. Sim, ainda no verso de número 12, ele diz o seguinte: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Sim, a palavra nos diz, lá em Romanos, capítulo 12, que nós não devemos nos conformar com este século, com o momento, com as tendências do momento, mas que nós devemos ser agentes transformadores. E é isso que o apóstolo Paulo está enfatizando aqui também. Que nós, como aqueles que foram alcançados pela graça, devemos ser agentes transformadores. Por isso, e não sem razão, a palavra faz referência à igreja como sendo o sal e a luz. Pergunto, em qual desses contextos, algum desses elementos está presente e passa despercebido? É preciso, sem dúvida alguma, que a igreja sempre desperte para o seu real compromisso com a igreja, ou melhor, com o Senhor da igreja. O apóstolo Paulo diz: vivamos no presente século. Como? Sensata, justa e piedosamente. Eu analisei em outro contexto com os irmãos o termo piedade, e nós vimos que o termo piedade vem da ideia de ser fiel. A igreja lembra disso? Tá? Então, piedade está relacionado com a ideia de ser fiel. Ser fiel a quem? Ser fiel ao Senhor. Aí nós olhamos para Apocalipse e vemos: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A igreja é chamada a ser fiel. A igreja não pode ser vacilante. Vocês lembram daquela obra O Peregrino? Vocês lembram do personagem vacilante? A igreja não pode ser inconstante, mas pelo contrário, ela precisa ter a convicção a ponto de dizer: estou bem certo e sei em quem tenho crido. A igreja precisa ser tomada, querido, por essa convicção. Lembrando sempre que o ímpio é aquele que rejeita a Deus e tudo aquilo que tem a ver com a verdade. E o diabo, claro, ele sempre fez isso e continuará fazendo, que é confundir os indivíduos, que é lançar as tais meias verdades no propósito de confundir. A superintendência falou pela manhã, e aí eu quero repetir, sobre aquela ideia de estudar as cédulas verdadeiras, para que quando deparasse com as falsas, naturalmente dizer: isso aqui é falso. A igreja precisa estar preparada, sim, a ponto de deparar-se com algumas situações e dizer: epa, isto aqui não tem nada a ver com aquilo que a palavra ensina. Esse estilo de vida não está em conformidade com aqueles que foram alcançados pela graça. Irmãos, meus nobres irmãos, amada igreja, somos chamados, somos desafiados a não sermos simplesmente mais um no meio da multidão, mas somos de fato chamados, primeiramente,
a termos uma vida santa diante de Deus, a evidenciarmos que um dia fomos alcançados pela graça. Você não foi chamado simplesmente para ser um religioso comprometido com a sua religião, muito mais que isso. Ter vida com Cristo é muito mais profundo do que cumprir tabela. Ter vida com Cristo implica muito mais do que simplesmente colocar a Bíblia debaixo do braço como se fosse desodorante. Ter vida com Cristo é algo muito mais profundo, sem dúvida alguma. E aí o apóstolo Paulo fala a respeito da expectativa da igreja. Sim, olha a expectativa da promessa. No verso de número 13, que diz o seguinte: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Sim, a igreja está firmada na expectativa da promessa. Sim, aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória, aquele que veio, que humilhou-se, que foi moído, conforme profetiza Isaías. Isaías profetizou e disse que ele seria moído como um cordeiro, levado ao matadouro. E de fato, ele veio, foi moído, subiu, está sentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso e voltará revestido de poder e glória para buscar a sua igreja. E é exatamente esta a grande expectativa que alimenta a igreja quando o Senhor Jesus diz que as trombetas ressoarão e o Filho do Homem descerá para buscar a sua igreja. E aí, é interessante que lá em 1 Timóteo capítulo 1, verso 1, o apóstolo Paulo faz referência a Cristo como sendo esperança nossa. Sim, é nele que está afirmada a nossa esperança. E temos a firme convicção de que ele voltará para buscar a sua igreja e voltará revestido de poder e glória. Mas aí, claro, nós nunca podemos nos esquecer que o Senhor Jesus diz que quando Ele vier, que alguns em desespero gritarão: Senhor, em Teu nome não fizemos nós muitos sinais e maravilhas? Quando o Senhor diz que dirá: então vos direi abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não basta ser religioso. Não basta ser comprometido com uma religião, é preciso ter de fato vida com Cristo. E só aqueles que foram de fato alcançados pela graça, que foram alcançados pelo Evangelho da graça, podem sem dúvida alguma alimentar esta expectativa no coração. Primeiro, você foi alcançado pela graça. Agora, você é o instrumento nas mãos de Deus a proclamar este evangelho da graça. Onde você proclama? Primeiro, perto dos seus. Esposo que não é crente, esposa que não é crente, filhos que não são crentes, parentes, vizinhança, trabalho. Você tem que pregar. Você não pode ser tímido. Aliás, lá em Apocalipse, capítulo 21, verso 8, é dito que os tímidos não têm não têm herança no reino dos céus. Termo tímido ali é medroso. Por isso que quando Paulo, lá em Efésios, capítulo 6, pede para que os irmãos orem por ele, ele diz assim: orem também por mim, para que o Senhor me dê ousadia, para que não abrir da minha boca. Você precisa ser ousado para abrir a boca e pregar o Evangelho. E aí, conforme também foi enfatizado de manhã, nós pregamos o Evangelho de várias formas. Claro, a principal é abrindo a boca e confrontando. Pregar o Evangelho é isso, tá? Mas você prega também por meio do seu testemunho. Aliás, houve um momento em que o apóstolo Paulo, de uma forma particular,
diz às mulheres que deveriam ganhar os esposos até por meio do silêncio. Mas o fato é que nós precisamos proclamar o Evangelho. Nós precisamos tirar as pessoas da região de conforto e fazemos isso por meio da proclamação do Evangelho. O Evangelho, ele é notético, ele é confrontador. Ora, meus queridos, meus amados, dificilmente nós chamaremos a atenção de alguém e este alguém dirá assim: obrigado, que bênção, que coisa maravilhosa. Por isso que os evangelhos nos dão conta de que os evangelistas sofreram as mais terríveis atrocidades, porque eles tiveram coragem de confrontar as pessoas. E aí, a consequência é natural. Lembrando que a rejeição não é necessariamente a pessoa, mas aquilo que a pessoa transmite. De maneira que nós precisamos manifestar ou proclamar este evangelho da graça. Detalhe. Às vezes, as pessoas que precisam ouvir este evangelho estão bem distantes. Estão em lugares onde você nunca imagina estar em algum dia na sua vida. É por isso que a igreja faz missões por meio das suas ofertas. Porque ela contribui, ela dá as condições para que um missionário saia daqui e vá lá na Mongólia, lá pro lado da China, do outro lado, pregar o evangelho para aquele povo. Às vezes você nunca imaginou sair daqui para pregar o evangelho lá no Nordeste do Brasil. E lá estão os irmãos missionários pregando o evangelho para as pessoas lá no Nordeste, na região Norte e em outras partes do nosso país. Portanto, a igreja faz missões orando. Isso deve ser pauta permanente na sua vida, tá? Então, nunca deixe de orar pelos missionários, por aqueles que estão sendo confrontados com o evangelho. Isso é importante. Mas não só isso, faça missões investindo em missões, e não se faz missões só em agosto, tá? Por isso que a irmã Neiva, como a representante de missões, né, ela sempre avisa lá o dia da oferta missionária, porque é preciso fazer missões o ano todo e todo ano, tá? E nós fazemos missões, conforme pontuei anteriormente, através das pessoas que nos cercam. Nós precisamos falar, nós precisamos confrontar. E aí, eu digo sempre que o objetivo não é proporcionar para as pessoas simplesmente uma nova religião. Não. O objetivo é confrontar o indivíduo com Cristo. A vida do indivíduo com aquilo que a palavra requer de nós. Precisamos fazer isso. Meu irmão, minha irmã, não seja tímido. Pregue o evangelho. Meu irmão, minha irmã, façamos missões, porque é uma ordem bíblica. O Senhor Jesus ordenou que a sua igreja fizesse missões. E quando nós fazemos missões, estamos obedecendo a palavra de Deus. A representante do departamento missionário certamente deu para você, mandou lá para você o nome de algum missionário com campos, para que você estivesse intercedendo. Interceda, orem. São irmãos que, sem dúvida alguma, precisam das nossas orações, precisam da intercessão da igreja. Fazer missões é trabalho árduo, é trabalho difícil. O missionário é aquele que sai da sua região de conforto. Às vezes deixa um trabalho estabilizado, rentável, e vai com a sua família para lugares difíceis, de difícil acesso, com bastante limitação, como dizia um saudoso professor, trabalhando de manhã para comer na janta. Os missionários precisam da intercessão da igreja.
não deixem de orar por missões, não deixem de interceder pelos missionários. Que Deus, na sua graça, abençoe a sua igreja. Que Deus, na sua graça, dê à igreja um coração missionário. A igreja precisa ter um coração missionário, porque o Senhor da igreja realizou uma ação missionária e desafia a igreja para que a igreja faça missões. Amém?